Ajuste seu fone. A partir de agora, Na Mesa Cast, o seu podcast semanal para refletir, rir e talvez crescer. Com Leco Fernandes, Carol Gonçalves e Renato Alves. no trânsito, no trabalho ou lavando a louça, você pode puxar uma cadeira e participar com a gente. Na Mesa Cast. Fala, irmão, fala, irmã, eu sou o Leco Fernandes. Eu sou a Carol Gonçalves. Eu sou Renato Alves. Renato Alves. E nós estamos começando aqui mais um Na Mesa Cast. Você já está começando a se acostumar, não é verdade? Já está começando a se acostumar com essa ideia de assistir um ótimo podcast nessa internet. O podcast, o melhor podcast de crente do Brasil. E se você tá aí, é porque você tá gostando do conteúdo, da forma como a gente traz, uma forma curioso, né? Uma forma mais provocativa, porém que no final sempre tem ali uma liçãozinha de moral. Ou está dando uma segunda chance para nós. Ou tá tipo, Falou, deixa eu ver se o primeiro rola. não foi legal, vamos ver se o segundo funciona. O ponto é o seguinte, tá começando esse podcast que você está ouvindo agora e você deve se inscrever no nosso canal no YouTube Deve. Deve e pode. Deve Leandro e pode. é determinista. Exatamente. Olha. Você deve se inscrever no nosso canal e deve dar um like e, principalmente, se puder, comenta. E você não tem que pagar nada. E compartilha com seus amiguinhos, que é só assim que a gente tem audiência. Exatamente. Quem então, sabe a gente lê os seus comentários aqui, né? Exato. Sua sabedoria. Podemos interagir com você. Até porque muito em breve a gente vai começar a fazer transmissões. Por enquanto, nós estamos Tranquilinho. postando os episódios. Sim. Mas muito em breve a gente vai fazer transmissões, né? Fazer lives, transmissões ao vivo do nosso programa aqui no nosso podcast. E com isso, você vai poder até participar instantaneamente e simultaneamente à nossa gravação, à nossa transmissão. E aí você vai receber um contato assim, ó. Como é que Olha eu vou lá contar? na sua janela e vê se tem um carro ainda com cor de gelo. Aí você vai olhar. Ela tá piadista Aí hoje. você vai olhar. Aí você vai voltar. Ah, não tá. É porque ele derreteu. A gente vai fazer o trote. Sabe o que é Ela trote? tá falando que a gente vai ligar pros ouvintes. Você sabe o que é trote? Você que tá aí? Não sabe. Porque essa Não. geração não fez trote. Trote não é coisa de Deus, Renato. Não faremos isso. A Carol lembrando do seu período de infância, gente. de que ela ia no Apertar a orelhão. campainha. Apertar a campainha E e sair correndo? correndo. Fazer sombra nas pessoas quando elas passavam. Tinha isso? Isso é um gancho pro nosso tema, hein? Qual O dele? quê? É um gancho. Fazer sombra? Não. Coisas que a gente fazia Ah. e não fazemos mais. Ah, bom tema, anote. Boa. Então, lembrando que esse aqui é um podcast que fala de assuntos corriqueiros. Pode ser assuntos do nosso momento, que a gente está vivendo no nosso país, no Sim. nosso planeta. Pode ser temas genéricos, mas tudo é sob o olhar de três crentes. Crentes. A lente do crente. A lente do crente. Porque olha o que aí, ó. a gente é crente. Pegou. Ah, mas a gente é da church. Nós não somos da church. A gente é crente, A gente é crente. toma café e fica falando por 40 minutos sobre aquilo ali. Exato. Filhos das irmãs do coque. Sim. Raízes, irmãs raízes. Exatamente. Sim, Exatamente. Então, é isso. Compartilhe, se inscreva, dê o like, comente, ok? Isso é a Por maneira favor. que você tem de contribuir. Muito em breve a gente vai ter a nossa plataforma aí, que vai ter outros podcasts só para quem for assinante, que é uma maneira da gente também arrecadar, porque o nosso grande objetivo é viver disso. Sim. Eu quero o quê? Largar o meu trabalho, você larga o seu, e a gente Nada vive. demais. Não é pedir muito. Só. Não é pedir muito. Não é pedir muito. E o YouTube tá aí pra pagar a gente junto com você. Então, enquanto você não pode nos pagar por essa obra que nós estamos fazendo aqui, Por essa benesse exato. que então, chega aos seus ouvidos e aos seus olhos. você contribui aí dando o seu Aos like. olhos nem tanto. Fale por você, garota. Eu falo por você. Fale por você, garota. Fale por você, garota. Vamos ao nosso tema? Vamos ao nosso tema, Renato? Bora. Vamos ao Lá. nosso tema. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, Renato. Sim. O tempo passou. Eu sou cristão desde... Cristão não, né?
eu me converti, logicamente, num determinado momento, aceitei Jesus, aquela história toda que a gente sabe, como crente que nós somos. Mas eu vou na igreja desde pequenininho e muita coisa mudou. Só fez o processo de aceitar Jesus, que a gente já tava andando. Já nasci tava lá. andando. Já nasci lá, né? A minha família, eu sou a terceira geração de berço, dos dois lados. Sim. Doideira, né? Se você parar De pra berço, pensar. que quem tá ouvindo pode nem saber o que é isso aí. De que berço você tá cristão. Meu berço, ele tinha textos bíblicos em volta dele. falando. Anjos Aquela Tinha cordinha... sangue de cordeiro, né, em volta. nos umbrais do berço. Sim, pra o anjo da morte não passar. Cara, é muito louco essa criação, né? Porque você pega, tipo Verdade. assim, na infância, Tá pensando, as historinhas que eu ouvia era só história da Você Bíblia. ungia uns umbrais. Tinha irmãs que ungiam uns umbrais. Olha né? só. Aí Com é muito... azeite, com azeite. Não leu Hebreus, né? Não leu. Mas ungia, velho. Mas tá bom. Mas o ponto é que é o seguinte, muita coisa mudou. Sim. Muitas coisas mudaram, porque de fato tinha que mudar na igreja, Sim. mas muita coisa eu acho que a gente perdeu. E a gente hoje, o nosso tema hoje, Carol, é o quê? Coisas, um silêncio preocupante, ou seja, coisas sobre as quais, ou mesmo até expressões que a gente não ouve mais na nossa realidade de crente, nas igrejas. Que era muito peculiar nosso. As pessoas falavam, ó, aquele ali é crente. Porque tinha Uma um jeito de característica, falar, né? né? Uma singularidade ali naquelas pessoas. Cara, isso daí é doido, né? Sim, Que antigamente você matava quem... Ó, pra você ter noção, não precisa ir muito longe, tá? sim. Quando eu tava na faculdade, quando eu conheci a Carol, foi fazendo um radar assim na sala, de uma aula de filosofia, pra ver a reação, pra determinar quem era crente e quem não era. Sim. E aí, O matei. julgador. É o julgador. Matei. Ele julgou o Matei. ambiente. Não, julguei não. Porque julgou. Discernir é diferente. O que você viu, que você discerniu que ela era crente? O que eu vi? Eu tava sapateando. Falando vai. em língua estranha. Não. Mas o que foi, Leandro? Na verdade, assim, o professor tava falando das igrejas evangélicas. Não esqueça, o Flório. Flório. Grande Né? Flório. Se ele estiver ouvindo, Flório. Flório. Nossa, ele se converteu, que é bem Quem difícil. sabe? né? Olha, Será que ele tá vivo? não sei. Depende, quantos anos ele tinha? Não era tão Há velho, 40 não. anos atrás, Não. quando vocês estavam na faculdade. Não era tão velho, não. Não era tão velho, mas eu pergunto isso mais pela condição física dele. Mas enfim, aí ele tava falando alguma coisa sobre crente. E aí eu vou dando um visu assim, porque apesar de eu ser crente, tá grandemente discordando daquilo ali que ele tava falando, mas tipo assim, não me afeta, né? Não me... Isso é uma coisa que é importante pro cristão, né? Tipo assim, cara, Saber ouvir. a perseguição, Saber ela ouvir. é uma constante na nossa vida E desde Deus Jesus não precisa Cristo. ser protegido, Não né? precisa de advogado. E aí eu fui dando radar e aí tinha uma pessoa assim, ó. Completamente transtornada. Ai, que mentira. E os As cabelos. ganas vestes. E os cabelos. Cabelo, muito cabelo. Era a Carol, e aí eu Ainda fui bem que depois eu lá, tenho. na hora do intervalo. Você é crente? Mas lógico. Ah, eu sou crente. Aí, e aí foi. Mas assim, Era uma postura, né? era interessante porque antigamente a gente matava quem era crente também pelo que falava, né? E matava assim. Por exemplo, Renato, uma primeira coisa que eu quero trazer aqui pra nossa conversa. Sim. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Leandro. Essa se perdeu completamente. Ou a Não paz é? de Deus, dependendo da... Aí é congregação cristã. É, então. Aí paz é outra. de Deus. A aí paz. aí a gente precisa discutir. Só a paz. É. Sim. Só a graça e paz. Graça e paz. Nossos irmãos batistas. Batistas. Sim, então É. graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus. Tinha uma galera que falava shalom, eu achava meio. Meio. Modernex. Ok. Overacting. Não, tudo bem. mas são tudo as bem. formas que as Não, igrejas... eu tô falando na minha. Julgação. Na minha. Julgamento. Modo de adolescência. interpretar. É. Mas a gente perdeu isso, cara, dessa saudação que a gente tinha, né? Na Se igreja. Hoje em dia você vai, na maioria das igrejas, boa noite, bom dia, né? Bom culto. Nossa, voltou. O bom culto. Voltou, pegou de novo. Tipo assim, a Pegou de gente perdeu essa questão da saudação e que ela é bíblica, né? Sim. E o louco de pensar isso, porque assim, Paulo, ele sauda as igrejas, tal, com a a graça e a paz, não é? E isso é louco porque, tipo assim, tudo bem, em algum determinado momento, pode ter virado ali só um costume de falar a paz do Senhor, tipo assim, só, né? Ou a paz. Mas o que aquilo significava?
Porque eu acho que... determinou muita coisa, né, cara? Sim, porque eu acho que por mais que você às vezes faça algumas coisas só pela rotina, em algum momento algumas pessoas vão falar, opa, peraí, por que a gente fala isso? Mas aquilo determina muitas vezes um estilo de vida, né? Uma percepção de uma determinada comunidade ou de um povo. E eu acredito que a gente perdeu um pouco disso, né? Entrando um pouco do porquê que eu acho que isso se perdeu, foi de uns tempos pra cá. Sim. Né? Coisa de 15, 20 anos, porque antigamente isso era natural. Eu acho que de você. menos. Acho que menos, né? Menos? Eu acho que menos. Sim, que se tornou menos comum mesmo. É. Eu acho que faz porque menos 20 tempo. anos atrás é o quê? 2005. 2005 pra cá. Eu acho que ali ainda tinha, assim, um certo tradicionalismo, né? Porque eu me encontrava com os irmãos por exemplo, eu venho de uma criação na Assembleia de Deus, de você se encontrar com os irmãos no mercado e no mercado você saudar os irmãos com a paz do Senhor. Em ambientes completamente aleatórios. Esse é o ponto, né? Encontrava ele no shopping, e era, ei, como é que você tá? Paz do Senhor e tal, e isso era comum. E se você não saudasse ele com a paz do Senhor, ficava algo estranho ali entre vocês, entendeu? E eu acredito que a igreja, a liderança, numa tentativa, né, de deixar o ambiente eclesiástico, por assim dizer, né, o ambiente da igreja, um pouco mais adaptável ao mundo, a receber pessoas, começou a dar boa noite, só boa noite. A gente vê, muitas vezes o pastor só fala boa noite. Boa né? noite, bom dia. Bom dia, né, sem saudar com a paz. E o ambiente começou a trazer a normatização do mundo para dentro da igreja. E aí se perdeu a paz do Senhor. E a gente começa, o que eu vejo que isso pode tornar? Isso pode fazer com que a gente perca a nossa identidade. E até expressões que são mundanas entrando dentro de discursos, inclusive, de pastores. Tipo, coisas que são ditas corriqueiramente, ou dependendo da palavra, até não chega a ser um palavrão, mas acaba sendo não pejorativo. Tipo, uma palavra que não cabe no púlpito. Tá sendo dito. Sim. Então, assim, eu acho que o contrário também está acontecendo, né? A gente está deixando de utilizar essas expressões, que a gente tem que também olhar o porquê delas. Então, a paz do Senhor, a graça e a paz do Senhor. O que eu estou desejando? A paz do Senhor que excede, né, todo entendimento. Então, tipo, no profundo Leandro, cara, que você tenha paz, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo na tua vida, eu desejo que você tenha paz. E o outro lado também, palavras que são do cotidiano, de expressões que nem caberia tanto para um cristão, está sendo dita em púlpito. Eu acho que até uma questão interessante disso, até que o Renato falou de trazer, né, as pessoas, é o lance que, se a gente reparar, foi crescendo ao longo do tempo uma grande necessidade do cristão, do crente, de gerar mais identificação. Tipo assim, fazer com que aquele que não é crente se identifique melhor com ele. Sim. É isso. E isso é uma coisa que revela uma coisa que, assim, né, é nocivo. Porque o cristão... perigoso pra caramba. O cristão, ele é contra a cultura. Sim. Né? Cristo, ele é contra a cultura. Então, assim, se a gente tem determinadas práticas, porque eu acho que na esteira disso, vem ali a questão das pessoas hoje serem totalmente anti-tradição, né? Sim. Anti-tradicionalismo em todos os aspectos. Sim, e eu acho ver isso... o que ele tem de bom. E isso é muito, muito nocivo, né? Muito nocivo pra nossa vida, porque, assim, a forma, ela tem o seu valor. Né? Quando a gente pega lá, por exemplo, no Antigo Testamento, o tabernáculo, Deus, quando ele institui o culto, né, como que a coisa vai acontecer, ele dá cada detalhe em termos de forma, a cor da linha, então, medidas. Tipo assim, Sim. ele vai dando tudo, tipo assim, não vai ser nada do jeito que você quer. Sim. E não vai ser nada daquilo que você conhece, vai ser do meu esquema. Exatamente. Como é relatado sobre o que Moisés diz, olha, tudo aquilo que me foi revelado, como Deus. Então, de alguma forma, por exemplo, o tabernáculo, ele representava o quê? Depois a gente descobre que o tabernáculo é uma representação de Cristo. Mas isso para dizer o seguinte, que se a gente reparar bem, a gente vai deixando a tradição sem perceber o valor que ela tem, né? E nessas pequeninas coisas, né? Por exemplo, a paz do Senhor, a saudação, que ela é... Sim. Eu acho que tem um pouco de telefone sem fio também, né? Eu acho que no decorrer do tempo, como não tem se buscado a estrutura, a tradição, eu vou falando, aí você fala, aí eu falo, aí quando chega nessa geração, nesse momento,
vai se perdendo, porque vai se perdendo no meio do caminho, quando chega agora já não tem mais. Então, assim, talvez se a gente pegar algum jovem hoje, ele nem tenha ouvido, nunca tenha ouvido a paz do Senhor. Sim. Não sabe nem como responder. Nem sabe né? como responder, porque o telefone veio, né? Perdendo Geração alguma em geração, informação, né? Vem perdendo Sim. as informações, aí quando chega agora já Sim. nem sabe, nem faz Mas sentido, né? Existe isso que a Carol falou, é importante, porque às vezes você esquece quem você é. Você perde a dimensão do o que te trouxe até aqui. Você esquece, porque, por exemplo, se você for ver, é meio que aquela parada que aconteceu com Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Os nomes deles foram trocados na Babilônia. Sim. Né, para Sadraque, Mesaque e Abednego. Justamente para quê? Para que eles deixassem de usar os nomes deles usuais, né? Para eles se esquecerem da terra deles. Não, e mais, porque Esse era o objetivo. os nomes deles de Israel Tinha um significado. correlato com Deus. Sim. Ou E seja, agora o nome, ele não tinha mais essa correlação com o Deus dele, e sim com os deuses E da tinha Babilônia. referência com o Deus da Babilônia. Então, quer dizer, eles queriam de qualquer forma que aquela linha de frente, Nabucodonosor, ele queria que aquela linha de frente ali dele, de líderes, se esquecessem do Deus que trouxe eles até ali e começassem a adaptar e a aderir à cultura babilônica. Então é um pouco disso que acontece. Quando você para de falar assim, ó, a paz. Como é que foi sua semana? Foi abençoada? Até termos. Sim, expressões, né? Expressões. Faz com que quando você comece a falar isso, a exceção se torna a regra a tal ponto que quando você começa a executar de novo a regra, ela se torna estranha. Mas será que isso também não tem relação? Assim, né? A gente até tratou disso em um tema sobre como que a igreja está tomando uma proporção de alcance muito grande. E em contrapartida, né? Contrapartida não. E como consequência também vem questões, né, políticas envolvidas, alguns escândalos e tal. Então, você é cristão, você é crente, somos. mas você não quer mostrar para a sociedade que você é, porque a sociedade, dependendo, né, do que tem ali de informação, vê como algo ruim. É o bolsonarista, é não sei o quê, porque tudo está sendo atrelado à igreja, ao rótulo. evangélico, ao rótulo. Então, quando você entra, por exemplo, numa empresa que você é novo, cara, você não quer que as pessoas saibam, é o tal do 007. Sim. É o crente, eu sou crente, mas eu não posso mostrar pro outro que eu sou, porque senão ele já vai me rotular ou já vai dizer que eu sou de um lado ou do outro e tal. E A você gente não nem, quer muito se isso, a né? gente tá falando isso, mas se você parar pra pensar, ninguém nem usa mais esse termo crente. Né? Tudo bem, eu sei que, né, a gente é cristão e tal, mas essa era uma expressão, Normal. que era, o que você é crente, ponto, tá? No Tá nosso dito. meio era honra. No nosso meio, pra Quando nós, se falava era uma das primeiras era coisas que você pejorativa. falava. Na escola, eu sou crente. Não, e aí, porque é o seguinte, quando a gente fala dessa saudação, por exemplo, a paz do Senhor, graça e paz, esse cumprimento que a gente tinha entre nós, né, que eu acho que a gente até remete àquela história dos tempos pós a ressurreição de Cristo e tal, que os crentes eram perseguidos, os cristãos eram perseguidos, e fazia a marca lá do peixe, lembra dessa história? Tal. E para dizer o seguinte, quando a gente se identifica assim, eu sou crente, a gente deixa isso claro. Na esteira disso vem a questão do, por exemplo, dar testemunho. Sim. Que é uma coisa também porque a responsabilidade. Quando você é rotulado, Acabou. uma série de coisas vão ser o alvo avaliadas. tá em você. O alvo tá em você, né? Porque mesmo o cara que não é cristão, ele tem uma expectativa de quem Sim. é crente. Por quê? Bom, é o seguinte. Aí por que a gente deixa de lado algumas dessas práticas que são tradicionais? Porque, eu não quero me comprometer com o fato de eu dizer que sou crente. Uma cartilha. E me julgarem E se aí eu eu fizer... vou ter que dar testemunho. Só que eu sou pecador. Aí você tá entendendo É o o que eu quero dizer? crivo, no né? outro Você não bojo. quer passar pelo Sim. crivo. Você entra no outro bojo. Exatamente, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que, infelizmente, na esteira, por exemplo, do deixar de lado uma saudação de crente, ou mesmo essa expressão de dizer, eu sou crente, veio também, a gente deixou de lado, quer dizer, eu não tô generalizando, sei que talvez na sua igreja aí você possa ouvir isso, mas essa expressão dar testemunho, eu lembro que na minha família isso era até Crucial, hoje isso é crucial, sim. crucial. Cara, assim, eu não tenho nada contra, de coração, quem tem tatuagem.
Mas eu não tenho tatuagem entre entre, por exemplo, ter medo, por exemplo... Você tem medo de... agulha? Não, de ir pro inferno. Mas, tipo assim, ó... Tô brincando. Mas o ponto é assim, ó. Eu não tenho tatuagem por causa do testemunho. Porque eu sei que isso, na posição que eu tenho hoje, pode ser um impeditivo para algumas pessoas que têm uma fé um pouco mais fraca nesse aspecto. Sim. De julgar e não me ouvir. A referência que você se tornou. Você tá entendendo? Mas Sim. isso é... E eu não quero dizer que, então você tá julgando que o cara que tem tatuagem ele não vai ser ouvido ali. Não. Tô pondo que é o seguinte. Na minha criação, diversas ações, elas tinham o objetivo de, olha, você tem que dar o testemunho. Elas se tornaram marcos pra gente. Sim. Você não vai fazer isso porque você tem que dar o testemunho. Ultrapassar isso seria violar o que somos. Exato. Você entendeu? Né? E praticar essas coisas seria expressar o que somos ao mesmo tempo. Exatamente, né? Não fazer, não executar. Assim como outro dia eu tive uma conversa, o cara falou, mas você acha que beber é pecado? Eu falei, cara, acredito que não. Mas eu não faço. Mas não porque convém, se eu o fizesse, seria pecado pra mim. Exato. Entendeu? Então eu acredito nisso, cara, que a gente foi perdendo justamente esses marcos. Até vestimenta, né? Antigamente tinha muito respeito. Por exemplo, o homem não... Até hoje, meu marido, ele não vai pra igreja com bermuda. Ele acha desrespeitoso. Graças a Deus. Ah, que bom. Que bom. Olha, meu Deus. Tocastes... Não vamos tocar nesse... Olha, tocastes num assunto... A mulherada, assim, né? Não somente na igreja, mas, poxa vida, você vê hoje com muita naturalidade a mulherada que se diz cristã se vestindo de forma vulgar. Sim. E assim, às vezes até casada se vestindo de forma vulgar. E é cristão. Então, assim, às vezes até na igreja vai mais arrumadinho, mas fora da igreja, mas é uma única vida, né? E antigamente, né, Leandro, como é que era? Tinha meio que um padrão pra se ir à igreja. E não é nem um padrão que eu digo, em questão de usar saia ou não usar saia. Eu não tô entrando nesse mérito. Leandro tá rindo. Ali, e não é nem entrando nesse mérito. É de você, de fato, se vestir de forma que seja... confortável, que seja respeitosa para com o outro que está vendo, né? O que você está gerando no outro. Né? Porque meu pai e minha mãe contam que os jovens da geração deles, se eles fossem pegos por qualquer autoridade ali da igreja na rua de bermuda, eles ficavam de banco. Na rua. Isso é verdade. Doideira, né? É verdade. Calça tudo curta. bem, né? A gente não quer que volte, né, esse extremo. É o que eu falei, mas... algumas coisas mudaram, porque faz sentido mudar. Pô, nós estamos num país tropical, tipo assim, você usar a bermuda, pelo amor de Deus. Mas o ponto, por exemplo, de nós termos reverência, que é outra palavra que se perdeu, né, na esteira disso tudo. Porque o lance do dar testemunho é porque você tem reverência a Deus em todos os momentos da sua vida. Aonde quer que seja. Né? E isso fala da nossa maturidade de fé e tudo mais. Então, é o exemplo que eu dei. Por exemplo, eu não tenho tatuagem na minha família, nenhum dos meus irmãos. Lógico. Você puxou um tema polêmico aí, né, Leandro? Não, tatuagem. E eu não tô falando com isso que é pecado. Meu ponto nem é esse. Aqui, né, meu ponto não é esse. Mas o meu ponto é qual é a nossa preocupação diária em isso aí, ó, dar testemunho. Esse é o meu ponto. É que dar esse testemunho, quando você executa esses pequenos processos, acho que é um pouco daquilo que a gente já disse aqui. Você já fica como um alvo, né? Você fica com uma nuvem muito grande de testemunhas, né? Que assume a responsa. Tá te observando. Mas o dar e as pessoas não querem, porque as pessoas muitas vezes, quando elas estão em outros ambientes que não o ambiente eclesiástico, ela é outra pessoa. Sim. Ela é outra pessoa. Mas aí isso que eu ia comentar. O dar testemunho, porque quando você ouve, eu tenho que dar testemunho. Não pode ser algo obrigatório, tem que ser algo natural. E não é nem a questão do tipo, eu tenho que dar testemunho porque as pessoas precisam ver que eu sou santa, né? Que eu sou correta, porque aí cria-se essa imagem de que o cristão... testemunho natural. Não, calma aí. Aí por isso que talvez exista essa imagem de que o cristão ele é perfeito. Não é. Só que se você busca em todo tempo fazer o que é correto, ser justo, ser honesto, não ser envergonhado ali na presença do Senhor, porque Ele está em todo lugar, é o que eu falo às vezes pro Lucas. Eu falo, Deus está sentadinho aí do seu lado. O tempo todo. A expressão da minha mãe. Todo. Isso é a mãe terrorista. Então, mas é o tempo todo. Mas aí entra essa questão do tipo, eu tenho que dar testemunho. Sim. Cara, o seu testemunho é natural e tá aí o tempo todo. E
É o Senhor te vendo o tempo todo. Não, mas eu não tô entendendo o que você quer dizer com natural. O que eu quero dizer é, você pode ser talvez até mascarado. Olha aí, ó, máscaras, como outro tema. Como outro tema. Nota aí, máscaras. Isso daqui é a criação dos temas, tá, Você, pessoal? Leandro, pode ser um mascarado. Mas... Não, é porque o que eu quero dizer que tem que ser natural é que se sua vida está sempre diante do Senhor e você se preocupa com essas questões, as pessoas vão ver em você um bom cristão, uma pessoa correta, entendi. entendeu? Honesta e tudo mais. É coisa natural. Uma coisa que tem que ficar claro é que quando fala dar testemunho, não é só na presença de pessoas. Sim. Mas é uma constante da sua vida. Também tem o fato de que, assim, tem hora que eu não vou fazer determinadas coisas em determinados lugares, porque tem pessoas... A Bíblia mesmo fala isso. Olha, se você tá com um irmão que não come carne, o que você vai fazer? Não coma carne. Sim. Isso é o lance do testemunho. E isso não é uma máscara. Muito pelo contrário. Isso é você considerar a fraqueza do seu irmão. É você andar no limite dele. Entendeu? Sim. Andar no limite da fé do seu irmão pra você não escandalizar ele. Então isso é dar o testemunho também. E não só na questão de escandalizar ou não, mas também na questão de que você tá carregando uma bandeira de crente. Mas é esse o ponto. Pra você não ter que fazer tudo isso, é melhor você não dizer que é. Ah, então. Mas melhor você, entendeu? Por isso que a gente abandona essa expressão, ou mesmo a intensidade. Não abandona, mas a gente abandona, de certa forma, a intensidade nessa expressão. Hoje não se fala mais às igrejas, aos jovens, principalmente, essa questão do testemunho que tem que se dar como se falava antigamente. Porque, e qual é o problema disso? Que isso vai dizer... por exemplo, você não ouve mais falar na intensidade que se falava na minha época sobre a questão da castidade. Sim. Você tem que se guardar pro seu casamento. E isso é uma coisa... Isso é honestamente falando. Eu nunca mais ouvi. Nunca mais eu ouvi nada. Eu não sei se porque eu não tô no grupo dos jovens. Exatamente, eu ia falar isso. Às vezes é por isso. Mas isso é assunto de púlpito também. Isso é assunto de púlpito. Eu vim de igreja que isso era tratado no púlpito com todo mundo. Até pros pais ouvirem e instruírem, né, os próprios filhos. E é louco isso, porque a gente, que nem nós três temos filhos, e daqui a pouco vai chegar numa idade que isso vai ser uma questão. E tipo assim, porque o sexo é uma realidade na vida do ser humano. E sim. Tá banalizado. Está banalizado. Banalizado, altamente banalizado. E a gente tem que retomar essas discussões sobre que, olha... E eu entendo que às vezes alguns, até pregadores, pastores, possam ter uma certa... Como é que eu vou dizer? Um incômodo de falar disso, porque, sei lá, às vezes o cara tem uma vergonha da vida pregressa dele. Por exemplo, eu falo muito sobre isso lá na igreja e é sempre... Eu percebo que é sempre... Não comovente, mas assim, é sempre forte quando eu falo, por exemplo, que eu casei virgem. E isso é um aspecto muito chocante, porque parece às vezes que é até impossível de se dizer. Tipo assim, não é possível. Tipo assim, que isso é possível. Sim. Tá entendendo? Mas, cara, as pessoas não têm noção de como isso, por exemplo, isso é um tema para quando a gente fala de casamento, mas como isso é importante no casamento, cara. Sim. Como você ter tido esse cuidado é importante. Pô, a gente não ouve mais falar entre pastores que falam para jovens sobre essa questão do ficar, sobre essa banalização do beijo, do corpo mesmo. Do corpo, entendeu? Falei corte, vocês falaram corpo, mas tudo bem. Não, mas também corpo mesmo. Ele tá falando do corpo. Do corpo mesmo? Sim, de ter esse cuidado. Pô, vou ficar com qualquer com um monte de gente e tal. Não se Pô, fala lembra como isso pra nós era um tema doideira, você cara. Que é jovem, que faz parte de grupo de jovens, sim, coloca no lá comentário. Vai o recado da Carol. Não, agora é papo sério, porque pode ser que a gente esteja falando algo porque a gente não tá envolvido. Mas... Não, eu sou jovem. Fale pra você. Carol tá cabem 3 jovens dentro de você, tá? Na tua idade, cabem 3 jovens. Não, mas é papo sério. Você que faz parte do grupo de jovens, fala se o pastor lá, que é direcionado para falar com o jovem, ele tem trabalhado e tratado desses temas nessas reuniões. Nos diga. Da forma correta também. Sim. Que você tem que casar virgem, né? A importância disso, tem que... Né? Porque é difícil, e hoje é difícil. É que nem você gera um choque quando você fala isso, eu gero um choque quando eu falo isso, por quê? Porque é difícil, sim. Até mesmo dentro da igreja, que antigamente era natural. Sim, e ao mesmo tempo, e eu não quero dizer que isso é uma acusação para quem não teve
não teve essa instrução e pôde viver essa vida. Por quê? Porque isso é uma coisa individual, logicamente. E é uma coisa importante de se trabalhar porque não é um assunto só da igreja. É um assunto da família. Sim. É um assunto da casa. Né? Você tá entendendo? Então, assim, isso é um dos assuntos que, por exemplo, não se ouve mais falar sobre a castidade. Não se ouve mais falar sobre esses assuntos, sobre a importância disso. Não se ouve mais falar, por exemplo, de uma coisa que se ouve muito mais hoje em dia é sobre a pornografia. Por causa da intensidade que se tem hoje de acesso e de como isso tem sido comum nas vidas. Exatamente. E isso... E não era dito antes, né? Não se falava tanto, porque era uma coisa velada ali e tal. Mas hoje, por causa da internet, do acesso, isso... Sim. E a gente quer tratar o sintoma e não a causa. Exato. Né? Exato. E aí é que a gente se perde. Mas é verdade. Olha o que eu pensei. Aí não sei, tá? Vamos ver. Peraí. Carol hoje tá inspirada. Silêncio. Ou isso é uma consequência de não ter... Sim, você nem sabe o que eu vou falar. Ou isso é uma consequência do fato de não ser tratado a questão da castidade e as pessoas entram nos casamentos com uma vida... E aí a pornografia é uma consequência disso, entendeu? Pode ser. Você que estuda sobre isso... Não, olha, eu vou falar, faz sentido. É que eu sei que... Entendeu? A relação? Sim. Pode ser que tenha uma relação. É que... Esse é um tema bem complexo, o lance da pornografia, assim, complexo porque ele é um tema delicado, né? Aqui no nosso podcast, feito por 2 homens e uma mulher, Sim. Isso é um tema mais, assim, é possível de falar disso com muita maturidade, porque isso é um grande problema nos casais. Sim, não é só um problema nos jovens. Antigamente isso era uma coisa mais assunto... Quer dizer, era geral, mas a gente tratava mais no âmbito do jovem. Mas isso nos casamentos tem sido um grande problema. Sim. Um grande problema absurdo. Mas isso tá dentro da questão do testemunho. Porque essa deve ser uma preocupação nossa. A bebida, cigarro, bebida, essas coisas... Cara, eu sou de uma geração que crente não bebe. Sim. Eu sou de uma história... Agora... Quer dizer que eu vou condenar quem faz isso? Não. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de um fato que aconteceu um dia. Eu tava num ambiente, numa virada de ano e tal, e aí todo mundo, vamos... E eu tenho filhos. Meus filhos já têm uma idade de compreensão numa certa medida. Aí o pessoal, vamos brindar e tal, e colocou champanhe pra todo mundo, e uma pessoa veio e me deu uma taça. Na moral, tipo assim, amigo, não era nada... Aí eu falei assim, não, obrigado. Não, mas é só pra gente brindar. Eu falei, não, obrigado. Aí, tipo assim, aí depois a pessoa, a minha esposa veio conversar comigo, pô, assim, nem pegou, ficou meio... Porque eu tive que ser ríspido, eu falei assim, eu não quero. Eu tive que ser... Aí depois eu falei assim, olha... Foi firme. Eu falei assim pra ela, eu falei assim, olha... Pra minha esposa, eu tava explicando pra ela, e tava até explicando pra uma outra pessoa, que eu não lembro, um amigo. Eu falei assim, eu tô full time preocupado com a criação dos meus filhos. E se tem uma coisa que eu não vou deixar, né? É abrir mão. É ver tipo assim, os meus filhos me verem numa condição dessa, de com uma taça de uma bebida. Alguém pode falar assim, nossa, você é muito radical. Beleza, mas eu conheço pessoas que não foram tão radicais e quando viu o filho bebendo uma cervejinha, falou, não... Tudo bem. É o fermento. E foi. E aí eu sei onde isso pode dar. Quer dizer que isso vai acontecer com o meu filho? Você dá liberalidade. É que você dá liberalidade pra isso acontecer, né? Porque é uma portinha, muitas vezes. É uma sabe uma coisa também que é sinistro? Palavrão, cara. Palavrão. Você abriu... E é uma picadinha que... É um negocinho que começa. Você tá numa discussão de casal. O primeiro palavrão... Porque é o seguinte, vamos ver quem vai mais longe. Sim. Normalmente uma briga é assim, vamos ver quem vai aonde. Por exemplo... Quando se perde o limite da discussão, é isso aí. Sim, por exemplo, eu nunca falei palavrão. Então, tipo assim, quando eu tava numa discussão com qualquer pessoa e a pessoa falava palavrão, pra mim era o fim. Porque eu falava, eu não consigo ir mais longe. Sim. Então, e hoje, nos casamentos, dependendo das relações... Pra onde que vai depois do palavrão? Como que eu vou te atingir mais do que falar além um palavrão? Disso aqui, como é que vai ali, Qual é o próximo nível? Exatamente. Você entendeu? Quão baixo, né? Pode se chegar. Não é? E hoje, por conta da internet, a gente vê que se tornou aceitável em alguns ambientes crente falando um palavrão. Tá entendendo? Sim. E isso diz respeito ao nosso testemunho. E aí é o tal do escandalizar. Outra palavra. Você tá escandalizando. Que é o que a gente tava pondo, né? Tipo assim, você tá escandalizando não só os de dentro, como às vezes os de fora. Mas você não falou que você é crente? Não e os de fora são os que põem a gente numa régua
bem elevada. Ué, e tá certo. Ó, tá vendo? Fulano falou que era crente e tá, né? Porque a referência máxima deles é Cristo. Pô. Mas é importante, cara, você guardar determinadas coisas e não abrir mão delas. Sim. Como a gente já disse aqui, isso diz muito sobre o que você é, né? Por exemplo, a gente pega o povo judeu. O povo judeu é o povo judeu do jeito que eles são há milhares de anos. Sim. Isso por quê? Porque eles não abrem mão Sim. de determinadas liturgias do povo mesmo, cara. Sim. Foi passando, Entendeu? né? Foi De passando. geração em geração. E aí você fala, o que caracteriza eles? Eles não deixam de ensinar as crianças. As crianças depois podem até se desviar, mas todas elas aprendem a ler a Torá. Sim. Os meninos, decora inúmeros textos. exatamente, decoram inúmeros textos. E, de novo, eles podem até deixar depois de praticar. Mas eles fazem, eles seguem. E eles são aquilo ali. Eles não se esquecem de quem eles são. Entendeu? Então, quando a gente abre mão do que nós somos, chega lá na frente, você começa a fazer coisas que... substituir, né? Igual o Nabucodonosor fez. Quando chega lá na frente, você esquece quem você é. Até porque essa questão da gente assumir, aceitar essas tradições, mesmo que nós não compreendamos, por exemplo, com o filho, né? Ah, mas pai, eu não sei porquê, não sabe porquê, mas eu sei, eu sou seu pai, você vai fazer, Você vai fazer. E deu. Dá explicações, Mas né? porque isso você está desenvolvendo identidade. Por isso que, por exemplo, quando eu falei, né, eu, desde criança, a minha infância, ouvindo histórias bíblicas. E isso carrega o seu imaginário e isso te dá a identidade, da onde você veio. Por que as coisas são como são, como que você vai enfrentar os desafios. Isso faz parte desse testemunho. Então, peraí, se lá atrás eu não podia falar palavrão, o que eu não posso fazer hoje? Porque às vezes pode ser que não seja um palavrão, mas algumas expressões do nosso dia, do nosso tempo, elas devem ser abandonadas por nós por conta do testemunho, porque eu sei o significado. Sim. Não é? O testemunho molda a sua forma de agir no seu meio. É meio que uma via de duas mãos, né? Sim, vai você e vai. Você tem que se controlar. Porque se você falar assim, não, vou me adaptar ao meio que eu tô, você esquece quem você é. Isso. Aí você fala como meio. Quando você fala assim, não, eu sou isso aqui, ó. E eu defino o meio. Eu sou filho. É isso aí. Você age como filho. É isso aí. Acabou. Independente do meio que você tá. Você não esquece quem você é. Entendeu? Sim. Então, eu acredito isso. O meio não pode te definir. E o que nós estamos fazendo, isso é claro, é trazer o meio para dentro da igreja. Sim. E a gente tá esquecendo de que nós somos. E não é trazer na cara larga. É meio que aceitar, tipo, não, tá tudo certo. É o lance lá do, tipo assim, ó. Por exemplo, na minha casa não entra bebida. Ponto. Mas é o conforto, de novo. Eu quero que as pessoas se sintam confortáveis. Então, isso tá dentro do contexto empresarial também. Então, hoje, os empresários, eles pisam em ovos para tratar com os funcionários. Da mesma forma, é a igreja. Então, eu piso em ovos, porque eu preciso deles. Dependendo do que eu disser, eu tomo um processo. Ou o cara sai da igreja. Ou ele sai da igreja. Então, eu tenho que me adaptar, porque senão eu perco pessoas. Porque essas pessoas estão vivendo, né, e as mudanças e as mutações das gerações. E isso é complicado, porque de fato as igrejas estão tendo que se adaptar. Então, o telefone sem fio que eu comentei antes está aí. Então vai se perdendo para se tornar aquilo que é o que tá agora. Não, e outra, né? E você vai cortando algumas expressões e aí você vai... Você vai tirando profundidade. Se afastando do cerne. Por exemplo, um assunto que é sempre delicado na igreja é divórcio. Sim. Cara, existe uma verdade sobre esse assunto uma deu. Só. E acabou. A castidade, que a gente falou, tem um papo disso e deu. Você tá entendendo? Então, assim, só que querendo, Leandro, a sociedade está querendo que seja banido alguns termos, alguns textos bíblicos, porque já não condiz com a realidade, porque pode soar racismo, pode, né, todos esses ismos. Então as pessoas estão querendo adaptar a Bíblia para a sociedade, porque já não cabe mais, né, o contexto bíblico para a real sociedade. Quando não aprofunda, é isso aí que acontece, porque você acha que a Bíblia está sendo racista, né? Sim. O cara que fala que a Bíblia é racista não leu o Filemão. Exatamente. Que a Bíblia é racista, né? Que a Bíblia, por exemplo, apoia a escravidão. Escravagista. O cara não leu o Filemão, entendeu? Então, tipo assim, mas o ponto disso daí que você tá colocando é justamente o fato de nós irmos perder... perdi o fio da meada aqui agora, eu ia falar um negócio, fugiu da minha cabeça. Sempre anoto, você tá sempre anotando, né? O que eu penso.
esquecer. Aí, Mas fica é a dica. importante você, Fica a dica. Trazer esse senso de dificuldade mesmo. Muitas vezes, puxa, eu vou ter que nem você, negou a bebida. É difícil, porque você teve que optar ou pela indisposição das pessoas. Isso aí é o ponto. Entendeu? Porque, poxa, se eu fizer isso aqui, por exemplo, o judeu, aonde ele tá, não importa o ambiente. Eu fiz aqui um pernil. Ele não come. Não importa, ele não importa de se indispor. E a gente, nessa questão de falar, não, vou comer para não ficar mal com as pessoas, a gente tá trazendo isso para dentro das igrejas. Pô, eu vou saudar com a paz do Senhor, aquela pessoa não vai se sentir, né, acolhida. Cara, é outro ambiente. Entendeu? Sim. É o lance que eu tava falando. Tipo assim, na minha casa não entra bebida. Tipo assim, mas vai vir na festa aqui, vai vir aquele seu parente. Meu, desculpa, não é você. Né? Tem que entender isso. Tipo assim, não é por conta não é pessoal. É só tem uma parada maior, tem um testemunho, eu tenho um compromisso com uma coisa que não me permite ter determinada prática, né? E isso é uma coisa que a gente tem visto que temos, por exemplo, porque aí a gente vai deixando as expressões e vai indo para as práticas. Recentemente explodiu aí na internet um frei que tem feito umas orações às 4 da manhã e tal. Cara, isso era... Eu tô vendo uma galera tipo assim, os caras estão rezando às 4 da manhã. Tipo, isso era normal, beleza. Velho. Cara, eu sou de uma geração e de um crenticismo. Sim, por assim eu dizer. sou de uma religião que orar às 3 da manhã era normal. O Espírito Santo acordava o povo às 3 da manhã, né? Não, Quantos relatos? Me acordar e... Quantos relatos? Tipo, 3 horas da manhã, tipo, é o horário que todo mundo, né? Comenta que é a hora que, tipo, você tem um despertador ali que acorda naturalmente. Ó, eu vou contar uma história pra vocês. Agora é o momento histórias do Leco. Vai lá. Histórias do Leco. Histórias do Leco. Um dia, eu tava no meu quarto, e na minha casa, assim, na casa dos meus pais, era assim, né? O meu quarto era num polo do corredor lá do sobrado, e o quarto dos meus pais no outro polo. Aí, por algum motivo, eu acordei, tipo, era umas 3 da manhã. Olha. Aí eu saí assim, olhei, a porta dos meus pais tava fechada e a luz acesa. Aí eu fiquei grilado, né? Eu já tinha uns 14, 15 anos, falei, cara... Aí, beleza, aí eu fiquei ali, fui me cobrir e tal, dormi. Aí, só que nisso que eu levantei e tal, minha mãe se ligou que eu fechei a porta do meu quarto. Aí, no outro dia de manhã, ela veio e falou assim, Nando, onde você acordou de madrugada? Eu falei, acordei, mãe. E já, tipo, tô indo embora. Ela, não, você acordou de madrugada? Sim, mas por que você fechou a porta do seu quarto? Eu falei, não, mãe, nada, deu, tipo... Eu tô vazando. Deixa quieto esse assunto. Ela, não, mas que... Eu falei assim, não, mãe, nada. Ela falou assim, mas o que foi, Leandro? Eu falei assim, não. Ela falou, você viu a luz do meu quarto acesa? Eu falei, vi, mãe, deu. Tipo, me libera, pelo amor de Deus. Não quero falar sobre isso. Deixa eu sair desse lugar. Ela falou assim, não, Leandro, fica calmo. Eu e seu pai tava fazendo coisa que casal faz. Eu falei, mãe, por favor. Eu falei, mãe, eu não quero saber, mãe. Aí ela falou assim, não, a gente tava orando. Olha aí, ó. Olha os que os casais faziam antigamente. Tá vendo? Tá vendo os que os casais faziam antigamente às 3 horas da manhã? Tipo assim, isso era normal, cara. Natural. Orar às 3 da manhã, não tô condenando aqui o frei lá que reza. Que Deus abençoe a vida dele. O ponto é que é o seguinte... A gente ouve isso hoje. Tem que ser 3 horas, fala pra ele. Manda mensagem, fala, tem que ser 3 horas. A gente ouve essas... A gente até tinha uma brincadeira, né? Que de madrugada a fila era menor. Exatamente. Né? Lembra dessa expressão? Exatamente. Mas a gente tem essa... Então, mas o legal, quando ele fala disso, ele fala, Jesus fazia isso, né? Sim. Então, é uma prática que, de fato, tem se perdido, ou... Né, eu acho que a discussão aqui não é a gente... Vigílias hoje em dia começa às 8 e termina à meia-noite. Isso não é vigília, Isso né? não é vigília. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso é um culto pra Mas incomodar é o conforto. a comunidade. E aí entra o que a gente falou no outro programa. É o conforto. As pessoas precisam estar confortáveis. E acordar ou ficar numa vigília a madrugada toda não gera conforto, né? Exato. Aí depois Deus não fala... E aí? Como é que fica? Aí é Deus que tá quieto. O culpado é Deus. Não, mas tá Deus quieto. fala, Deus falou e já tá falado faz tempo. Tá num livro ali que, mas de repente, a gente... Mas hoje a gente tá numa geração que as pessoas só creem se ouvirem. Literalmente. Mas uma outra coisa é aquilo também, da gente ouvir antigamente muito daquilo que a gente comentou anteriormente. A pessoa falou, vamos ler a Bíblia toda, você já não vê mais isso. Exato. E era uma coisa natural. Sim. Natural. Isso tem vindo muito de coachings, hein? Coaches e influencers. Você vê muito nesses caras, de tipo, fazer plano de... Mas nem tanto na igreja.
isso não tem sido visto tanto na igreja, mas os influencers nas internets. Doido isso, porque realmente essa questão de ler a Bíblia inteira era uma coisa pra nós que era comum ter-se esse objetivo. Sim. Ou ler a Bíblia. Né? Não, é verdade. Eu digo assim, ó, por exemplo, a gente tinha um costume de separar um momento e ler a Bíblia. E muitas vezes, você vai pregar? Não vou pregar. Tô lendo a Bíblia. Tô lendo pra mim. É, exatamente, de você fazer. E a gente falou, de novo, fazer culto no lar. Sim. Minha mãe fazia muito culto no lar. E tinha palavra, tinha louvor. E hoje você já não ouve. Eu não tô dizendo de pequenos grupos, tá? Sim. Claro, eu tô falando culto no lar mesmo, com a família. Espontâneo, né? Entendeu? E, por exemplo, decorar a Bíblia. Decorar versículos. Né? Eu decoro lá com os meus filhos. E eu acho que também nós pais, agora falando mais dessa questão de pais, a gente subestima muito as crianças, cara. Coloca seu filho pra decorar lá o Salmo 23, rapidinho os moleques decoram. Os meus filhos, quando eu ensinei eles a orar o Pai Nosso, pô, eu ainda pensei assim, pô, mais novo o Leonel tinha 2 anos, eu pensei, meu, ele não vai decorar. Deu 2, 3 dias, os moleques já tava decorando. Isso é verdade. Já tava decorado é e verdade. deu, e os moleques oram sozinho o Pai Nosso e beleza. Cara, essa semana, coisa linda, assim, né? A escola onde meu filho estuda é a escola cristã. E eles estão numa semana, um propósito de oração. E aí, tipo, foi gravado, né? A hora que toca a música, eles já ajoelham todos. Cara, emocionante, assim. Que lindo. Tipo assim, numa escola... Tem Fazer um horário específico pra poder... E é legal porque cada um pega o nome de algum amiguinho pra poder orar pela vida desse amiguinho. E aí hoje... isso aconteceu acho que na quarta-feira que eu vi. Aí na quinta-feira, sempre quando o Lucas sai pra escola, eu oro com ele. Ele falou, mãe, ora pela pessoa tal, porque é essa pessoa chorar. Que eu tô... Essa pessoa que tá no meu tempo de oração. E é muito louco isso, porque, cara, numa escola... Né? E aí você pode pensar, você que está nos ouvindo, mas confundir as coisas, cara, é integral, né? Tem que ser integral. Sim, sim. Isso. E a gente subestima nesse aspecto. Por exemplo, na escola da a minha esposa, ela é professora. E na escola dela, eles são encorajados, também é uma escola confessional, encorajados a fazer o devocional. Não só encorajados, mas instruídos a fazer o devocional com as crianças no início da aula. Né? E orar e tal. Então, assim, mas isso é uma coisa que tem que ser... Não pode dar espaço. Por mais que fale assim, mas tá obrigando. Sim, minha mãe me obrigava a ir pra igreja. Sim. Assim como ela me obrigou pra ir pra escola, assim como ela me obrigou a vestir blusa quando fez frio, assim como ela me obrigava a comer, assim como ela me obrigava a inúmeras coisas que eram importantes. Ela me obrigou porque era mais importante. E a gente tá deixando algumas coisas nessa questão, como o Renato colocou mesmo, de pra eu ficar bem ali, pra eu não ficar desconfortável com os meus filhos, ou mesmo, né, às vezes você tá tretado ali com a esposa. Sim. Aí senta na mesa, vamos comer. Difícil acontecer isso. Difícil, muito difícil. Sim. Aí você vai sentar pra comer. A gente quase não briga. Eu e meu marido, a gente quase não briga. Aê, Laia! Vamos fazer um programa, Conselhos para o Casamento. O lance é assim, aí você tá lá e você fala assim, tô tretado com a minha esposa, aí você senta pra almoçar, já não ora, porque você sente aquela coisa, tá ligado? Mas você fala, tô obrigado. Ou mesmo, vou ler a Bíblia. Ou quando numa discussão, você tá discutindo ali com a sua esposa e tal, e você fala, não, mas na Bíblia, vai pregar pra mim. Virou um pregador, né? Outra coisa, outra expressão que se perdeu na igreja, Renata, agora vai ser pinga-fogo. Meu Deus. Oh my God. Tô de banco. Essa daí hoje em dia é difícil, hein? Difícil, hein? Porque os critérios aumentaram. Os critérios de absolução. De absolvição? Absolvição. Aumentaram demais, então as pessoas ficarem de banco não fica mais sem fazer nada. Olha que dependendo do que for, o pastor pode ser processado, Renato. Gente, a gente tá vivendo numa situação... Não, processado porque ficou de banco. Dependendo do motivo... Será? Dependendo do motivo, não, irmão. O motivo é Bíblia. Irmão, a Bíblia. Irmão. É assim, ó. Irmão, a igreja tá sendo perseguida e ninguém tá vendo. Mas aí é perseguição de dentro. Ele é servo, não é do sistema humano, ele é servo de Deus, ele tem que aplicar. Renato, tá que difícil, seja processado, Renato. Cara. Quando você abrir sua igreja, você vai ver que é lidar com... Você vai ver o que é lidar com o ser humano, queridão. Mas essa é uma expressão que você dificilmente vai ouvir hoje nas igrejas. Tô de banco, porque não tem assim... mais, né? Não, é difícil. É difícil, porque isso vem junto ali com a questão do discipulado, né? Exatamente. Que agora é mentoria.
Mentoria. Coaching. Fazer o coach. Não é? E a gente tem perdido essas expressões, essas coisas que, primeiro, distinguiam a gente e definia ali a nossa identidade, definia os nossos valores, né? E expressava principalmente para aqueles que ainda não têm a compreensão. Aqueles que sejam crianças ou sejam os novos convertidos. Porque o novo convertido aprende que ele tem que andar com a Bíblia, né? Que ele tem que... O culto é um momento solene. A gente perdeu um pouco dessa questão da solenidade no culto, né? Na questão da vestimenta, como a Carol falou, ou mesmo da questão da prática. A gente é do... quer ver uma coisa, Renato? Que Fala é difícil você ver hoje? Pode falar. O que a gente não vê, Leandro? Hoje O que é em dia, difícil? O quê? O que é difícil? Leandro, Diga pra eu quero nós. que você diga para você ouvinte que está aqui nos ouvindo, o Leandro agora vai abrir a caixa de Pandora, uma coisa que ninguém percebeu, mas ele vai falar aqui agora o que é difícil Mas eu vou não vermos deixar nas igrejas. uma lição de casa pra você. Você tem que estudar. Agora Você vai ter que, você vai ter que chegar. Você vai ter que Você chegar é o lá. teacher, é isso. Ele vai falar, Não, eu te desafio a pra achar. você também, vamos Tá reparar bom. nas nossas igrejas, quantas pessoas ao chegarem na igreja, antes Ajoelham. do culto, se ajoelham pra orar. Aí você tá... Aí depende Pô, mas aí eu acho que depende Ô, meu da Pedir demais. Não, da não é tradição que essa pessoa veio, porque isso. Eu venho de uma tradição assim. Sim, Isso é mas nem natural. Mas a Batista tem essa Não, prática? não tem. É a bleia, né? Eu acho que a bleia é mais forte. Pelo que o Leandro tá falando, é uma prática também da igreja dele, acho que o pastor da igreja dele também não. exige isso dos membros. Leandro, o pastor da sua igreja exige que os membros... Você que é membro da igreja... Deixa eu te falar uma coisa. Pastores não devem exigir nada, eles devem ser exemplo. E se ele faz uma parada, eu tô falando isso de nós mesmos. A gente não tem mais essa prática de, eu vou chegar a primeira... Se você parar pra, para pra pensar na beleza desse movimento. Sim. Não é? Sim. Chegar na igreja e não começou o culto. Era uma realidade onde, não tinha começado o culto, a gente Não, chegava, era você e Deus. Era uma coisa sua. Era você e Deus. Sim. Entendeu? Pode até ser que algumas pessoas digam que assim, a pessoa tá querendo se mostrar. Mas aí é aquela história, a salvação individual, o coração dela é dela. Não quando aquilo é da comunidade, Não, sim, né? Aí não tem essa questão. sim. Mas exatamente. são procedimentos que hoje as igrejas, de uma forma geral, não têm. Não tem. Esse Não é tem. o ponto. Isso é- né? isso é verdade. E isso é uma coisa que se perdeu ao longo aí dessa evolução, Sim. ou desse crescimento das igrejas. Porque, a gente é tão grande, a gente tá em tão grande número de crentes no Brasil que algumas práticas deviam ter aumentado, deviam ter crescido, né? Se a gente tivesse mantido as tradições. Sim. A gente pega e a gente vê, por exemplo, fazendo uma analogia até com o futebol brasileiro. Ah lá. Não, é verdade. Agora eu vou dar aqui o exemplo. Que você ficou lendo, a Carol ficou lendo as minhas anotações, Leandro. Ela ficou lendo as minhas anotações. Mas, por exemplo, no passado, o Brasil produzia muito mais craques. Certo. Isso porque a gente tinha campos ruins, Boa. que eles tinham que se adaptar a diferentes situações, trajetória de bola que mudava, e ele se adaptava àquela condição. Quando ele chegava numa condição boa, um campo bom, Aí, deitava. Você Deitava. produzia muito mais craques, mas muitos mais. Sim. A gente foi perdendo isso. A gente foi fazendo campinhos, foi melhorando a condição, foi tirando essas dificuldades. E o que tem hoje? A gente já não produz tantos craques, sim. né? Tirar aquela condição de dificuldade. Então eu vejo isso, quando a gente começa a tirar essas pequenas coisas, a gente perde um pouco, fazendo essa analogia de a gente Sim, perde os sim. craques, pessoas prontas para o jogo de futebol, para o jogo em si, a gente perde um pouco desse testemunho. Essa é um pouco da consequência que a gente tem. É louco isso, porque você tá falando disso aí, e isso, lembrando de quando era criança, porque assim, se a gente tem essa prática de nas adversidades, ou tem a prática como, por exemplo, oração, né? Porque é uma dificuldade que você se coloca, Sim. dobrar o joelho. Pô. Não, e não só isso. Você tá numa empresa nova, você tá ali temeroso. Aí o que normalmente Sim. que a gente falava antigamente? Que o banheiro era a igreja do crente na empresa, Que né? você entregar Então, o cara, jejum aonde? que você o ia- jejum, Leandro. Não, você tava Jejum. num BO na empresa, você ia correndo pro banheiro pra você orar no banheiro. Sim. Não era isso a nossa Exatamente, prática? exatamente. Mas porque a gente foi criado numa realidade onde as coisas estão ruins, Sim, qual é a sua primeira ação? Dobra o joelho e vai orar. e vai orar. Pô, eu lembro que eu era criança, era difícil ter dinheiro. Era uma situação difícil na nossa casa e tal.
E aí eu lembro que uma vez o meu irmão foi pedir 10 centavos pra minha mãe pra comprar um doce, e minha mãe falou assim, ó, vai orar, porque tudo ela falava isso, né? Vai orar, vai orar. Aí ele falou assim, pô, mãe, se eu tiver que orar por causa de 10 centavos... Mas aí, desenvolvendo mas a sua dependência, percepção, né? de oração. Sim. Não é? E aí hoje em dia, pô, eu lembro que quando eu tinha lá os meus 6 anos de idade que eu entrei na escola, eu tava com muito medo, eu lembro até hoje. E um dia antes, na igreja, eu tinha ouvido uma pregação sobre a muralha de Jericó, das 7 voltas e tal. Aí eu tava com tanto medo, eu tava naquele pátio, eu lembro até hoje como era o pátio da escola. Tava no pátio sozinho, olhando em volta, e eu lembrei da pregação. Eu falei, vou fazer 7 orações de Pai Nosso. E vou dar um glória a Deus. E, cara, eu lembro que resolveu. Nossa. Louco isso, né? Louco. Que história, né? Que Mas história pode ser assim, maravilhosa. Mas a gente foi criado numa realidade assim, ó. Tá ruim, ora. Dobra o joelho e ora. Tá ruim, pega a Bíblia, vai ler e vai buscar Deus pra você. Porque são práticas que vão revelando o nosso testemunho, vão revelando quem nós somos. Por exemplo, e até hoje eu chamo as pessoas na igreja de irmão. Que é uma coisa também que, se você reparar, a gente perdeu um pouco na igreja. Sim. Essa capacidade. Essa relação de, pô, é meu irmão, é meu irmão, é meu irmão. Sim. E a gente não usa mais essas menções, né? E toda essa dificuldade, por assim dizer, né? Sim. Que nos moldou como crentes, a gente está tentando, né? A igreja, de uma forma geral, está tentando tirar dessa geração. Sim. Né? Por conta dessa questão que a gente colocou, de se identificar. Bom, para eu me identificar melhor com aquelas pessoas que vão chegar ao que eu quero alcançar, então eu alivio aqui. Não, cara. A gente justamente... Né? Não, de fato, você tem que colocar aquilo ali para moldar elas também. É isso aí. Para falar assim, ó, se você quer viver aqui a nossa fé, aqui a banda toca desse jeito. Ou a gente... E com isso eu não quero dizer que nós somos ou éramos perfeitos. Mas porque santidade não diz respeito a se nós somos perfeitos, mas se estamos em direção. Sim. Santidade fala mais sobre direção do que onde nós estamos. Exatamente. Tá com sono, Carol? Sim. Não, boceja. Não, ela deu uma olhada pra mim. Muito legal, né? Filho, mãe de um bebê de 1 ano. A noite é punk. É muita oração na madrugada. Ali o quê, Renato? Não entendi. Alguma crítica? Não, eu falei que ali é espoleta. A criança de 1 ano. Ela é perfeita. Tá bom. Eu tenho uma de 4 anos. Eu sei como é que é. Eu tenho uma de 9 meses. E já anda, né, Leandro? Não tá andando ainda. Não anda? Menino, não tá 9 meses. 9 meses, cara. Se ela tivesse andando... Pergunte ao Leandro com quantos anos o Lionel andou. Pergunte. Não. O Lionel começou a andar há 1 ano e pouquinho. Depois Bem de 1 ano, pouquinho. amigão. O Nathan demorou mais. Mas enfim, tudo isso pra dizer o seguinte. Tudo Voltando a ver, ao nosso papo. assunto Nosso aqui. tema. Tudo a ver. Nosso assunto. Diga aí pra nós, comente aí o que você reparou que nós deixamos de lado. Que nós deixamos... não precisa mais isso aqui. Ou você que tá ouvindo e nunca ouviu isso que a gente tá falando. Pode ser. Sim. Se você for um cristão aí de uns 3 anos pra cá, de uns 4 anos pra cá, tudo que nós falamos... Tipo, nunca ouvi sobre isso. Dinossauro. Isso Cara, aí é dinossauro. Mas eram Nunca práticas comuns e naturais. Né? Do nosso tempo. Comuns. E muita coisa você fazia porque você via todo mundo fazendo e deu. Já era. Verdade. Então, espero... Opa! Olha que doideira. Vamos lá. Primeiro a participação. Alô, não, diga alô, você. diga alô, Cristina. Você também não lembra dessa... Você também não é dessa época. Vai, atende. Vou atender o 20 agora. Vamos lá. Vamos atender o 20. Quem é? A Bá. Tá, vamos perguntar pra ela. Alô? Vamos ver aqui, peraí. Alô? Oi. Tudo bem? Você tá no ar aqui na Mesa Cast com Oi, o Leandro Bá. Fernandes. Como é que você está, Bárbara? Tudo bem? Você é a nossa primeira participante. Tudo bem, Bá? Nós estamos aqui querendo a sua opinião sobre o tema do dia. Você, aproveitando dentro do nosso A tema paz de de hoje, berço. o tema que nós estamos tratando aqui agora é o seguinte: algumas coisas que nós fazíamos na igreja que não fazemos mais, como por exemplo, saudar os irmãos com a paz do Senhor, ou mesmo chegar na igreja e antes... para os visitantes, né? Visitantes. Seja bem-vindo. Boa! A gente não falou disso. Boa! Exatamente. Bela participação aí, ó. A gente não saúda mais os visitantes dessa maneira. É verdade.
verdade. Bom, eu sei Às porque... vezes nem salda os visitantes, né? Olha aí. Pô, Sim. Às vezes nem pra não constranger também, porque tem igreja que constrangia, né? senão Ah, você mas tem que aí- dar atenção depois. Tem que Ó ser lá. moderado. Tá, eu sei porque você tá me ligando, daqui a pouquinho eu tô na área, Oba, tá bom? Oba, além disso, você lembra de mais alguma coisa que existia e hoje não existe mais? Meu Deus. Dentro do corpo? Meu Deus. Ai, não sei. É muito... Você tá me pegando muito de surpresa. Mas contrapé. esse é o nome do quadro. Não, mas olha- Me pegue de surpresa. É no contrapé. O nome do quadro é no contrapé. Oba, me fala uma coisa, você que é de uma criação presbiteriana, na presbiteriana saudava com a paz do Senhor quando chegava na igreja, era o quê? Não, nunca foi. Com a paz... dependia do pastor. Por exemplo, o reverendo Luciano. Ele sempre, quando subia no púlpito, falava que a graça e a paz, nosso Senhor Jesus esteja com todos. Meu Deus. Mas tem pastor que não fala nada. E as pessoas não falam a paz do Senhor. Mas nunca Na falou, presbiteriana, Bah? Nunca falou. Nunca falou. Não é uma tradição. Nunca falou. Ah, na Pode presbiteriana não ser era um que costume. hoje as pessoas estão copiando a presbiteriana. É, pode ser. É uma possibilidade. Mas sabe uma coisa que tem, eu acho que tem até hoje na presbiteriana, acabou o culto, o pastor vai pro fundo da igreja Renascer tinha isso. pra Pastoria- cumprimentar todos os... Eu todos achava os bem irmãos. legal. Eu achava bem legal. Todos esperam o pastor sair e aí a igreja sai. Ah, tem É isso uma de coisa- esperar? É, tinha que esperar. Porque aí fazia o tríplice amém. Sabe o que é o tríplice amém? Não tem ideia. Amém, amém. Não tinha isso, Até hoje Amém. tem. Até na hoje igreja da tem. Minha mãe tem. Presbiteriana até hoje Não, tem isso o é tríplice verdade? amém. Eu tô falando pra você, pô. Oh, meu amigo, eu não sou presbiteriano, mas eu conheço tudo de lá. Eu roubei uma de lá. Aí,